Então, primeiro, né, bom dia, pessoal. A gente vai estar aqui hoje apresentando o App Manager, né, que é uma nova ferramenta da GFI. Então, a gente vai estar aí, né, primeiro dando uma visão geral do App Manager, falando um pouquinho sobre como ele funciona, por que, né, a gente acha que ele é o futuro do gerenciamento de TI. E no final a gente vai estar aí apresentando um roteiro, né, de desenvolvimento aí para o fim desse ano, para o ano que vem. Bom, a começo de conversa, né, o que é o App Manager? Basicamente é uma plataforma de nuvem, né, que permite o gerenciamento e monitoramento remoto de todos os produtos e contas de clientes da GFI em uma única tela. Então, assim, eu costumo dizer que ele veio para substituir o MyCarrier, a gente vai falar disso, né, mais para frente, mas o MyCarrier ele era um pouco limitado, né, ele funcionava com o Carrier Control, com o Carrier Connect, mas o App Manager está vindo para poder fazer o gerenciamento e monitoramento, né, de basicamente qualquer aplicação da GFI. Então, assim, já é uma ferramenta mais completa e vai ser ainda mais completa. Bom, com o App Manager, né, a GFI está pretendendo resolver uma série de coisas, né, basicamente. As interfaces de usuário, né, antes, elas não eram uniformes, né, ainda não são uniformes entre todos os produtos. Para quem conhece, né, alguns dos produtos da GFI sabe que cada software, né, tem uma interface um pouquinho diferenciada da outra. Vocês vão ver assim que a gente, né, fizer a demonstração prática que os softwares que já estão funcionando com o App Manager já estão bem integrados, né, com uma interface já bem concisa. A adoção de vários produtos não é fácil e nem valiosa, né? Não vale a pena você ter os produtos separados, né? É sempre interessante você ter uma central, né? Um hub ali no qual você possa acessar tudo de um mesmo lugar. A entrega de recursos locais, né? O famoso on-premise, né? É algo lento, é algo custoso. Então, você poder ter, né, a implementação e gerenciamento de qualquer recurso online, na nuvem, de forma remota, é sempre interessante também. A inovação, né, em longos ciclos de lançamento, ela fica limitada, coisa que com uma central você consegue ir, né, lançando recursos novos ou aprimorando, né, a interface de cada produto de uma forma mais rápida. E, né, claro, né, sistemas diferentes com arquiteturas diferentes, eles não conversam entre si, né? E se você consegue colocar tudo na mesma central, tudo com mais ou menos a mesma interface, né, você tem uma facilidade maior de mudar, né, o que for preciso. Então, a gente está sempre falando, né, aí de portfólio, né, da GFI. Muitos dos nossos clientes são do Carrier Control, do Carrier Connect, mas, né, a GFI tem vários softwares, tem o GFI Vanguard, por exemplo, tem o Mail Essentials, tem soluções, né, para segurança, comunicação e rede de forma geral. E, né, uma coisa sempre boa de se frisar é que antes, né, o MyCario era uma extensão, né, era uma ferramenta gratuita, né, você não pagava além da licença padrão do software que foi, né, assinado para poder utilizar o MyCario, e agora com o App Manager, né, isso se mantém. O App Manager também é uma ferramenta que não tem custo adicional. Bom, como que o App Manager funciona, né? Primeiro, a questão de cadastro, né, padrão. Todo mundo que tem uma conta, né, de algum produto da GFI já passou por isso antes, né? Ah, então agora a gente tem o link, né, direto do App Manager, appmanager.gfi.com. Abrindo esse link, você já tem logo a tela de login, ou lá embaixo, né, tem o botão ali de registrar, né, de register, que é cadastrar. Clicando nesse botão, né, basicamente o sistema pede para, né,
dar algumas informações importantes. Claro, né? Nome, e-mail, usuário, senha e tudo mais, normal. Mas, além disso, né, uma coisa que vai ser fundamental é você fornecer para a gente, né, se a sua empresa está gerenciando outras contas ou dispositivos de outras empresas, ou se vai ser, né, se vocês vão utilizar o App Manager de forma direta, né, para os softwares da sua própria empresa. Então, como que funciona isso, né, numa questão funcional? Justamente, né, você separa de um cliente direto, digamos assim. Então, a gente aqui mesmo, a FC Brasil, por exemplo, a gente tem o App Manager rodando já com dispositivos que a gente usa, né, dentro da nossa própria empresa. Então, nosso Quero Control, nosso Quero Connect estão, né, sendo executados lá. E a gente tem uma conta só para isso. A gente não separa as contas, mas, né, qualquer revenda, qualquer empresa que vai gerenciar, né, os dispositivos e contas de outras empresas, você tem a possibilidade de criar contas específicas para cada uma dessas empresas e em cada uma dessas contas você poder gerenciar separadamente os dispositivos de cada uma delas. Então isso é bem legal, né? Como o Threat Manager já inclui, né, esse gerenciamento. Bom, de uma perspectiva técnica, basicamente qualquer dispositivo, né, que já esteja suportado, né, que já esteja funcionando no App Manager, vai ter um agente, né, dedicado. Cada agente, né, vai tanto receber os comandos de configuração, quanto também, né, controlar ali as métricas de saúde, né. A gente pede, né, para que se atualize, né, o Carry Control para a versão 9.4.3 e o Carry Connect, né, para 10.0.2, que são as versões mais recentes, e essas versões são as que têm suporte para funcionar com o App Manager desde já. O geral perguntou tudo em uma mesma conta, o gerenciamento. Sim, em uma mesma conta você vai poder ter acesso a quaisquer contas e dispositivos que você cadastrar. Né? Então você não vai precisar se preocupar, né? Assim como era no MyCarrier, você não precisa se preocupar em ficar memorizando, né, qual é o login e a senha da empresa X ou da empresa Y, você consegue gerenciar tudo diretamente dali. Bom, esse slide basicamente, né, mostrando as interfaces, né, como que no Carry Control e no Carry Connect você consegue, né, atualizar para as versões mais recentes. Então tem ali, né, cada um tem a sua aba dedicada específica, e nessas abas você também consegue já clicar ali logo para registrar. A gente vai passar agora, né, para o Joseph, que é um agente da fabricante. Qualquer coisa, né, o que precisar aqui eu vou estar traduzindo, já que ele fala inglês. E eu vou pedir para ele basicamente demonstrar o produto, talvez o cadastro, alguns dos principais recursos, né? E depois a gente volta para o resto da apresentação. Hey, Joseph. So now, if possible, I prefer to keep explaining a bit, and now we can go to the first presentation. We have register and maybe the main resources from the Ad Manager. Yeah, thank you very much, Bennett, and hello everyone. I'm very happy to be here. I hope you can hear me and also that you can see my screen. I hope that you can you confirm maybe? It is working. It is working perfectly. We can see. Okay, cool. So right, if you are registering with GFI Manager and you have our products, then you can easily start with the first thing, which is to creating an account. So an account is basically a customer which you are going to manage. But of course, there is no restriction. So you can be a customer and you can create multiple accounts. So there is absolutely no problem in being a reseller and having an account, or being a customer and having an account. The account is serving Joseph, for... just a moment, sorry to interrupt. Can we just go with some pauses so I can translate to them?
Yes, of course. Yeah. Ok. Então, pessoal, eu só pedir aqui para ele para a gente poder ir pausando de vez em quando para poder ir traduzindo, né, aos poucos. Basicamente, essa primeira etapa aqui, ele está mostrando as contas, né? Vocês podem ver que eles já tem várias contas ali cadastradas nesse exemplo, né? Então, como eu estava dizendo, né? Você tem como gerenciar, já tem um perfilzinho ali, um quadradinho dedicado para cada empresa que foi cadastrada nessa conta de gerenciamento geral. Go on. Right. So each account can have multiple appliances attached to it. So again, it's up to you how many accounts you're going to create and how many appliances you're going to add into your account. Vários dispositivos diferentes, né? E desde já ele já está abrindo uma ali para mostrar como exemplo, e vocês já podem ver que tem um carry control, tem dois carrier connects e tem um archiver, né, conectados. Então, nessa conta dessa empresa tem todos esses 4 dispositivos ali conectados. Cada uma pode ter vários dispositivos lá. Go on. So for all of these units which are added into a specific account, GFI Manager will provide basically the full functionality, which means management of those units, telemetry, reporting, and alerting. So right now, we are still optimizing the speed of GFI Manager, so some things could still load a little bit slower, but later on the speed should be on the needed level. So as you can see over here, we have the graphs different based on the values which we are gathering. Para cada tipo, né, de dispositivo, a gente tem a telemetria, a gente tem avisos, notificações, alertas, tem várias funcionalidades dedicadas a cada tipo de dispositivo. Logo de cara vocês já podem ver várias métricas diferentes, né, vários gráficos ali, analisando consumo de rede e tudo mais. Joseph, Diego is asking if those graphs are in real time. Yes, they are in real time, so they are being updated. Right now, if you want to update them, or you need to refresh the page, but later on we are going to add an auto refresh, so they will be updated continuously. But the data is non-stop flowing to the system, so you can always find the latest data. Perfect. Diego, ele já respondeu aqui que sim, é em tempo real. No momento, né, você precisa atualizar a página caso você queira que esses dados sejam atualizados, mas no futuro eles vão colocar um auto-refresh, né, uma atualização automática, né, permanente, então já vai dar para ficar monitorando direto dali mesmo, totalmente em tempo real, né, sem nem precisar atualizar a página. Sobre velocidade, né, ele tinha dito também que vai ser algo que eles vão otimizar com o tempo, né, a questão de funcionamento em si do próprio App Manager, né. Ok. Right. So besides of the graphs and the configuration part, you will also have for every account and for every appliance notifications. So these notifications are being added once an alert has been triggered. So there are multiple levels of alerts, and there is quite a freedom of creating those alerts, which I'm going to show you in a moment. But the important part is that for the App Manager, you have different notifications on different levels. So on the appliance level, on the account level, and then on the whole organization level. Mas ele está mostrando que tem tipos, né, níveis de alertas diferentes. Então lá na direita vocês podem ver que está ali high, medium e tudo mais. E também vai ser possível separar, né, em nível de conta geral, né, a sua conta da GFI que está gerenciando todas as outras, ou simplesmente notificações de um dispositivo ou as notificações daquela empresa ali em específico.
Okay, Geraldo has another question. If this monitoring, if those data on the graphs is recorded anywhere, so if it is possible to check, let me see, to check in another day, another time. Of course. Of course, all the data which is in the App Manager is stored for a certain period of time. So if we go into a specific appliance, for example, this one, Carrier Connect, and we'll have loaded all the graphs. Then you can expand over here, and you can choose the time frame. So you can go, for example, to November and select from 1st November to 30th of November, or go into October, select, right? So it's up to you. Pretty cool. Geraldo, ali mesmo, ó, ele tá mostrando, tá vendo? Que você pode até mesmo selecionar um período, né? Não só um dia específico, mas você pode selecionar um mês inteiro de outubro, por exemplo, para você ver os dados que foram, né, monitorados naquele período. Então, poxa, bem legal, né? Você tem um histórico bem extenso. Ok, perfect. Yeah, so as I was saying, then the alerting system, you can create the alerts over here, simply just clicking on create the alert. And right now we added a little bit of restriction until we will stabilize the entire alerting system. So let me just delete some of them. Ok, basicamente ele está agora mostrando a questão dos alertas, né? E como você pode, ele vai mostrar como você pode personalizar, né, alertas específicos. Ele está até deletando alguns ali. Okay, so we can just easily click on create alert. We can type the name. For example, Brazil. We can choose the severity as mentioned previously. So we can, for example, say hi. In the conditions, we are able to add multiple conditions based on the products. So right now in the public version of App Manager, you can find 3 products: Connect, Archiver, and Control. So we can choose Connect. Then we are choosing the net metric. So for example, messages sent. We can say maximum. Comparator will be greater. We'll put, for example, a value of 1000 messages and choose, for example, 20 minutes. So in this case, the alert, once it will be created, then it will trigger an alert each time Carrier Connect, on which it will be selected, will send more than 1000 emails in 20 minutes. Um exemplo, né, super específico, assim, né? Porque, a princípio, a gente poderia pensar num alerta mais geral, né? Por exemplo, um alerta de quando for expirar as licenças, né, de um dispositivo, de uma conta. Nesse caso ali, ele estava colocando, por exemplo, quando uma conta receber mais de 1000 e-mails em 20 minutos, por exemplo. Então, né, criar um alerta assim extremamente específico é agora possível no App Manager. Right. So in the next step, of course, you can add multiple conditions. So you can say you can add multiple products or multiple different things. Not only, let's say, send emails, but also you can combine it with the received emails. So it's up to you. So you can add multiple of these conditions, right? So for example, messages received, we can do the same, 1000 greater, and again we can say 20 minutes. Agora ele está mostrando que, né, é possível colocar
mais do que uma condição junta, né, no mesmo alerta. Então, antes, na verdade, eu tinha dito sobre enviar, né, tantos e-mails em tanto tempo. E agora ele colocou as duas condições, né, tanto enviar quanto receber no mesmo alerta. We can choose the condition if both of these filters they need to match, or only one of those filters need to match. So in this case, the alert will be triggered. In the next step, you are choosing the instance. So basically, on who this will apply. So you can add a group. Yeah. So that could be predefined on a different configuration page of App Manager, but you can pretty much group any units. You can group by the unit type, so control, connect, or you can group by customer or by something specific for your deployment. Você colocar as condições, é você selecionar quais instâncias, né, quais dispositivos exatamente você quer que aquele alerta ali seja aplicado. And yeah, then you are choosing a destination. So basically, at this moment, it's only email. Later on, we will add the SMS, which the feature is already there, but the SMS is going to be a paid feature because SMS costs something. So over here, you can also predefine multiple destinations. You can define every destination separately. So basically, a group of people or individual people. Selecionar basicamente quais destinos, né, para onde que vai ser enviado esses alertas, né? Então você consegue colocar para uma série de usuários específicos, uma série de e-mails específicos, uma empresa. E no fim você tem esse resumo, né? Basicamente aí coletando o que exatamente está sendo esse aviso que você personalizou. Right, and in the final step, you have just a summary on what you have actually done. Fine for now. Diego asked, today with my carrier, if we are offline, we don't see both a good amount of the information. So in this case, with App Manager, it saves everything in the cloud, so it can be accessed independently if we are off or online, right? Yes, that is correct. Perfect. Você tá certo, Diego. Normalmente com o MyCarrier, né, quando a gente está offline, realmente fica bem limitado. Já com o App Manager, né, tudo, né, é armazenado, então você consegue sim acessar esse tipo de informação mesmo se o dispositivo está offline. Beleza. Bom, como eu tinha dito, né, eu estou falando bastante sobre o MyCarrier, né? E como o App Manager é um substituto, e na verdade é mais do que um substituto, né? Bom, os dispositivos, né, podem ser registrados tanto no MyCarrier quanto no App Manager no momento, já que é um momento de transição entre os softwares, né, entre as ferramentas. E a GFI planejou, né, todo um caminho assim para fazer essa migração direta do MyCarrier para o App Manager. Então, a princípio, né, o planejamento da GFI é que o MyCarrier se encerre, né, no dia 31 de janeiro do ano que vem. Então, até lá, né, a gente já deve ter um App Manager funcionando muito bem. Bom, por que, né, que a GFI está apostando tanto no App Manager ser o futuro do gerenciamento, né, das soluções de TI? Basicamente, a GFI está pensando, né, em 3 pilares: facilidade de uso, novos recursos e inovação. Então, quando a gente fala de facilidade de uso, né, a primeira coisa que vem em mente é a questão da interface familiar. Então, nesse slide aqui, a gente tem um print mais à esquerda do Carrier Control,
a interface do Carry Control como ela é. E logo depois da setinha, vocês veem como está essa interface no momento no App Manager. Então, assim, mudou um pouquinho de nada cor, assim, para poder ficar mais integrado, né? Ela é toda mais azul e branco ali e tal. Tudo mais uniforme, na verdade, né? Mas são todos os mesmos botões que você tinha antes, na mesma ordem, né? De forma geral, assim. Então, você não vai sentir muita diferença, né? De estar usando diretamente dentro do App Manager versus o que era antes, ou local ou pelo MyCarrier, né? O MyCarrier antes ele preservava, né, a especificidade de cada interface, já o App Manager eles querem integrar tudo em uma central só, em uma interface só. Bom, também sobre facilidade de uso, né? Você ter recursos a mais, recursos aprimorados no App Manager é muito legal. Então, logo de cara, os dois exemplos, né, que eles estão mostrando tanto a possibilidade de você ter links, né, para poder, né, dar acesso, fornecer acesso aos backups. Então é muito mais fácil, né, você só enviar o link para alguém, né, e as pessoas já poder acessar ali um arquivo de backup, do que você ter que entrar na sua conta, ir lá, baixar e depois sim enviar o arquivo para a pessoa. E agora também, né, funções de SSH, por exemplo, tem várias funções que antes só eram permitidas, né, usando prompts de comando. Agora essas funções vão estar disponíveis diretamente da interface do App Manager, né? Então já são mais recursos aí integrados, você não vai precisar de um outro software para poder acessar esse tipo de coisa. Bom, também, né, um outro recurso extra vai ser o Radar, que no momento ainda está em desenvolvimento. Mas basicamente, né, uma forma do App Manager poder monitorar toda a questão de alertas, toda a questão de, né, histórico, as estatísticas, o que foi detectado de anomalia ou de ameaça, né, meses atrás, por exemplo. Então, com as métricas, né, e os logs, os registros fornecidos por cada um daqueles dispositivos, né, que a GFI tem, sendo diretamente armazenados no App Manager, o Radar vai poder, né, dar uma visão geral de tudo isso. E a gente vai justamente agora ter uma demonstração do Joseph de como está o Radar. Okay, Joseph, if we can check Radar right now. Let me share the screen again. So Radar is currently still under construction. So we are testing it internally, and very shortly it will be also provided to a wider group of partners or customers who will be able to test it. As it was explained, Radar is taking advantage of the rich capabilities of individual applications to monitor and log different types of information, and Radar is combining that information. Poder, já vão fornecer o acesso, né, a todo mundo que está usando o App Manager. E, como eu disse, né, o Radar ele está combinando, né, as informações de cada dispositivo direto numa interface só, né, numa parte dedicada do App Manager. Yeah, so Radar is over here enabled, as we can see on the main pane on the left side. Once you open, you will be able to, of course, choose the time frame over here. So basically from what period you would like to see the information. You can filter by individual accounts, and then you will see the timeline on how many alerts in Radar have been actually triggered. Tem um botãozinho dedicado para o Radar, e assim que você abre, tem essa dashboard dele, né, na qual você pode tanto selecionar o período, né, o tempo, período de tempo
desculpa, você quer, né, ver as informações que foram armazenadas, quanto, né, quais contas específicas, ou então, se você quer a informação geral de todas as contas, você consegue selecionar isso nos seletores ali de cima. So underneath, we have the full list of all the anomalies or advisories which have been triggered. So let's just have a look on one of them. Bom, logo abaixo, né, a gente tem alguns gráficos e tem a lista, né, de anomalias que foram registradas ao longo daquele período e, né, pertinentes às contas que foram selecionadas. So, for example, this active connection UDP anomaly. Então, So ele over está here, selecionando, né, como exemplo, essa anomalia de conexão UDP. So over here, we can see that the normal value of UDP was around 250 packets, right? And then for whatever reason, it just went up to 467. So behind of the radar, there is a machine learning or the AI, which is identifying the standard or average value or common value for the specific deployment. And each time there is something unusual, like this spike over here, then it will be automatically flagged as anomaly if it will also cover some other attributes, which I'm going to explain after the translation. Um bom período de tempo ali, a conexão estava estável, né, em 250, 300 pacotes, e de repente ela teve um pico, né, para 450 ali. Então, né, logo de cara você já detecta aí algo que não é comum, né, naquele funcionamento. E por trás disso, para fazer essa detecção, né, o Radar ele conta com uma IA que está, né, rodando com machine learning para poder justamente fazer esse tipo de detecção, né, em que momento que algo saiu do funcionamento normal ali. So the other attributes are like thresholds. So for every anomaly and for every installation, the AI or the machine learning will also set up a threshold, which also will need to be met. So it's not only the value itself, but also a threshold which we say it's a second trigger. And then there is a third trigger or the third factor which also needs to be met, and that is, for example, the number of devices. So in the nutshell, if the UDP packets or TCP packets or any other packets will go highly up, but at the same time, if also the number of hosts or number of computers also is growing, in that case, it will not be considered as an alert. However, if the number of computers is decreasing or is on the same level, and then you are rising up with the UDP packets or TCP packets, or it's only a single computer which is causing this, then in this case, the the alert will be triggered. Na verdade, de forma geral, o Radar ele consegue monitorar até 3 níveis, né, de limites, digamos assim. Então, por exemplo, nesse caso faz sentido, né, ter um pico de pacotes, terem mais pacotes sendo usados numa rede, se você passou a ter mais computadores conectados a essa mesma rede. Então, nesse caso, né, se o Radar detectar que mais computadores foram acionados naquele período de tempo, ele também vai entender que não tem problema, que não tem uma anomalia, né, ter tido um pico de uso. Mas caso, né, ele detecte que continua o mesmo número de computadores, ou então até um número abaixo, né, sei lá, às vezes 1, 2 dispositivos somente, e houve um pico muito grande de uso, né, de rede e tudo mais, o alerta vai ser acionado. Right. So for every of these alerts, you have the description, so you know what actually is going on, and you have also some action items. At this moment, you can only open the dashboard, but later on, we will have items like
disconnect the device, create a firewall rule, add IP address into IP address groups, and these things which will highly increase the usability and friendliness of the feature, plus decrease the reaction time of the administrator. Essa tela, né, logo à direita do gráfico, vocês podem ver, né, descrição e algumas sugestões, né, do que se pode fazer para resolver o problema que está sendo detectado. E também, né, logo abaixo do gráfico, vocês podem ver um botão ali escrito Open Appliance, né, então abrir Open Appliance Dashboard, desculpa, então abrir, né, o painel daquele dispositivo em específico. Mas posteriormente vão ter outros botões de ações rápidas diretamente ali, né? Então vai facilitar bastante você poder já né, solucionar o problema que está sendo diagnosticado. Right. So thank you for that, and let's then switch back to the slides. Né, o App Manager é uma plataforma ideal para tudo, né? Não só o gerenciamento de dispositivos, mas também o gerenciamento de contas, né, incorporadas. Antes a gente tinha, né, portais separados, né, para as contas da GFI, por exemplo. Agora a ideia é que se integre todo o gerenciamento de contas também no App Manager. Bom, no futuro, né, a GFI vai disponibilizar um SDK para o App Manager, então, né, uma plataforma e uma estrutura aberta para desenvolvimento, né, para integração de novos produtos. Então, esses novos produtos vão poder ser adicionados através de aquisição, de parcerias com terceiros, né, com as próprias empresas, né, que gerenciam, né, os recursos de outras empresas, os MSPs. Então, assim, a ideia é que o App Manager cresça, né, e não fique somente dedicado aos produtos da própria GFI. E claro, né, a gente sempre pensando em futuro, né, em gerenciamento, monitoramento remoto, né, por que não pensar também num aplicativo móvel? Então, né, futuramente a GFI vai disponibilizar esse aplicativo, né, para poder basicamente acessar qualquer recurso do App Manager direto do celular. Bom, a reta final da nossa apresentação conta com um roteirinho de desenvolvimento, mas antes, né, da gente poder falar de um roteiro para o futuro, né, a gente agradece aqui por todo mundo que utilizou, né, o App Manager anteriormente e enviou feedback para a GFI. Então, durante 5 meses, né, a GFI vem testando o App Manager antes de poder fazer o lançamento oficial. 100 parceiros, né, mais de 100 parceiros contribuíram, né, com esses testes e mais de 1.000 respostas de feedback foram coletadas. Então, foi algo assim que não foi desenvolvido e de repente, né, fizeram um lançamento, foi algo bem pensado assim nos usuários. Bom, então um roteiro, né, no segundo trimestre desse ano, né, houve esse acesso antecipado do App Manager para poder começar a coletar os feedbacks. Aproximadamente um mês atrás, né, já na reta final do ano, né, houve o lançamento público do App Manager, com também, né, as novas versões do Carrier Control e do Carrier Connect. Também para esse final de ano, né, houve a integração do GFI Archiver, que já funciona no App Manager, e o planejamento, né, para integrar o Clearview, que é mais um outro software que a gente vai apresentar já já. Para o começo do ano, né, para o primeiro trimestre do ano, estão planejados também, estão projetados, né, tanto o lançamento público do Radar, né, sair da fase beta, sair da fase de teste, o Radar que acabou de ser apresentado aqui, e também a integração do GFI Vanguard. E, bom, para finalizar, a gente tem aqui uma última apresentação, que é justamente do Clearview, né, o próximo produto a ser integrado na interface do App Manager.
Hey, Joseph, can we now have the presentation of GFI Clearview? Yes. Thank you. Okay, so this is how the GFI Clearview will look into GFI Manager. So again, you have some of the graphs. This one is specialized on the visibility of the network, so full visibility into network and what is happening. So on the application level or L7, if you want to. So we have the basic graphs over here, but the main advantage of the Clearview is in the monitor section, where you can have a look on what is actually happening in the network in the real time, which gives you 1 second resolution into individual conversations. Já diretamente no App Manager, basicamente um software de monitoramento de rede. E a principal, né, vantagem do Clearview é você poder fazer esse tipo de monitoramento em tempo real, né? Quais aplicações estão usando, né, que tipos de dados, qual quantidade de dados está sendo, né, usada por cada aplicação naquela rede específica. Yes, so yeah, okay, let's change for this week maybe, or last week. So then you have all the individual dashboards, like applications where you can find the visibility into what applications are being used, application groups, application used from a different perspective, that what could potentially have a malicious impact on the network, users, what are users doing, hosts, the visibility into individual hosts, the IP addresses, and also every single application which is used by that host. As you can see right now, it seems that we have some difficulties on the demo environment. So this is basically a staging or a demo environment of the development team, as the GFI Clearview has not been yet fully launched into the production. And very likely my colleagues are doing some sort of changes or enhancements. So I will just go through, and unfortunately it seems that we will not be able to see any data. Maybe I'll just go into last month. Maybe there are some data available from that period of time. But either way, so you have different dashboards or different sections of graph, which will provide you a different view on what is actually happening in the network from different perspectives, from subnets, conversations, interfaces, network in general. And also at the end, there are GenAI reports. The GenAI reports eventually will be combining all that information together. So what you have been actually observing in other parts of the GFI Clearview, and based on the GenAI knowledge, that will basically be providing you an information in more consumable manner. É curioso, né, se vocês verem o slide da apresentação, né, um bonequinho atravessando assim numa corda bamba, para representar justamente o que pode acontecer numa apresentação ao vivo, né? Às vezes podem acontecer bugs e tudo mais. E como, né, isso é algo que está em fase de testes, né? Justamente nesse momento a gente está tendo um probleminha ali de visualização dos dados. Mas normalmente, né, vocês estariam vendo em cada uma dessas categorias, né, em cada uma desses botões dedicados, né, gráficos, métricas de como que está a utilização de rede, tanto, né, de cada aplicação separada, grupos de aplicações, quais aplicações exatamente estão sendo usadas e utilizando o quê, os endereços de IPs dos hosts, né, os usuários, as subredes e, por fim, né, tem ali GenAI Reports escrito,
basicamente é uma maneira de juntar, né, vários relatórios diferentes numa interface só. Então, se tem várias métricas, né, assim, diretamente ali na interface do App Manager, coisa que antes, né, era um software separado, né, e você pensar que você pode sair, né, do Firewall, do Carrier Control para direto, né, a um monitoramento de rede mais complexo como o Clearview é bem interessante. Right, and that was pretty much all from my side. Sorry for the difficulty and not be able to show you a bit more when it comes to the graphs. But as I explained, this is an environment used by the development team, and it seems that they are doing some changes. No problem. Thank you a lot, Joseph, for showing everything. Thank you for your Thank you time. too, Bennett. Thank you. Bom, então basicamente é isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar hoje, né? São vários softwares que estão sendo integrados numa interface só e isso vai ajudar muito, né? Como o próprio Geraldo parabenizou, a gente agradece. São muitas ferramentas aí para monitoramento, para auditoria, né? É mesmo um recurso muito importante que a GFI está disponibilizando. Bom, caso vocês queiram, né, já fazer o cadastro, a gente já tem logo esse slide aí para vocês aproveitarem para escanear o QR Code e já cair direto no link da GFI. E no mais, é isso, gente. Se tiverem perguntas, podem fazer. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês.